Senhor. Então, queridos e amados irmãos, o tema de hoje: perdoar é sempre o melhor? Vocês têm certeza disso? Agora eu faço uma outra pergunta: por que nós achamos tão difícil perdoar? Se nós temos certeza que perdoar é o melhor, então por que nós gastamos tanto tempo com nosso coração ferido, com a nossa alma ferida? Nós sabemos onde está o remédio, nós sabemos o que é o remédio. Então hoje nós vamos só falar um pouco exatamente sobre esse remédio. A palavra que vem lá em Gênesis 37:50 conta a história de José, filho de Jacó. Então ali no 37 foi aonde José foi vendido pelos próprios irmãos. Se nós pegarmos os irmãos que negociou, fez tudo isso, foi Rubens e Judá, negociaram José, porque José era esperto, ele adivinhava os sonhos naquela época. Os irmãos assim falaram: poxa, mas ele é melhor que nós. Aí resolveram vender ele. Então esse José foi para o Egito, foi preso, ele foi vendido criança. Então lá ele foi preso, ele foi maltratado. Só que como ele era bem inteligente, ele interpretava sonhos, ele acabou um dia interpretando os sonhos do faraó. Aí o faraó viu graça nele. Aí o faraó chama ele para ser servo, o braço direito dele. Aí José se torna uma pessoa importante. José se torna, administrava tudo daquele faraó. Mas aonde morava Jacó com os outros filhos dele, veio acontecer uma seca enorme. Olha o destino. Adivinha onde aqueles irmãos teve que ir buscar alimento? Lá no Egito, onde esse faraó morava. Só que quando eles chegaram lá, José, diz que quem bate esquece, né? Quem apanha, dizem que não esquece não, né? Então esses irmãos, ele foi lá comprar as coisas, chegou lá, viu José, que era o administrador de tudo, foi pedir alimento. José, a hora que olhou para eles, reconheceu os irmãos dele, reconheceu, inclusive deu todo o alimento que os seus irmãos pediam. Mas o que José faz? Ele coloca uma taça dentro do saco de alimento do filho mais novo e fica com ele. Aí aqueles filhos voltam para Jacó desesperado, porque o filho mais novo ficou lá. Resumindo toda a história, José volta, se apresenta a Jacó, se apresenta aos irmãos dele dizendo quem era. Gente, imagine no coração daqueles dois irmãos que venderam, a hora que José chega e fala assim: lembra? Eu sou José, é aqueles que vocês me venderam. A história diz que os irmãos dele falou que poderia fazer de escravo o que quisesse deles. Pelo contrário, gente, José vai até o Egito, conversa com o faraó e pede para o faraó que recebesse toda a família dele, inclusive o seu pai Jacó. Olha a bênção, olha o que o perdão traz. E o faraó diz para ele assim: você é o administrador, você é quem administra, o que você quer dar para eles? Aí a palavra vem dizer que José escolheu a melhor terra para ali morar seu pai Jacó e os seus irmãos. Olha a graça de Deus. José poderia muito bem
dizer: olha, vocês estão passando fome? Eu também passei. Não é assim que nós iríamos fazer? Vocês estão passando fome? Eu também passei quando eu vim para cá, eu era escravo. Vocês estão doentes? Mas imagine ele na prisão, como que não foi? José poderia fazer tudo isso, mas não, simplesmente ele decide perdoar, esquecer. Só que, amados, ele não ficou resmungando, não. Ele deu tudo de melhor para a família dele. Ele deu tudo. Ele trouxe, ele fez reinar a paz na família de Jacó. Jacó, desde então, quando perde aquele filho que ele amava tanto, a vida de Jacó, conta a história, que foi triste. Jacó não teve mais alegria. Quando José volta, a vida de Jacó se transforma novamente numa alegria, por retornar o filho que ele tanto amava e se perdeu. Agora eu convido a você também para pegar outra passagem que nós vamos pegar. Eu convido a você ir lá no Evangelho de Lucas 15. Lucas 15, 11. Que também nós vamos entender o que é um pouco perdão. Então, que trouxe a palavra de Deus, eu gostaria que você pegasse em Lucas 15, 11. Irmãos, eu vou pular alguns versículos. A palavra de Deus é uma palavra bem conhecida, o filho pródigo. Disse também um homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Lá no 14. Depois de terem esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. No 17, entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava indo longe quando seu pai ouviu. Movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei-me também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, aqui nós vemos 2 situações: a situação do filho que errou, a situação do filho que esbanjou uma parte do que o pai tinha, a situação de um filho que deixou o pai sofrendo, deixou o pai angustiado. A outra situação, um pai que, por ter o amor ao seu filho, vê no final o filho afrontar o pai e dizer: dá minha parte, eu quero aquilo que eu tenho direito, eu quero aquilo que me toca. Olha a audácia daquele filho: eu quero.
Aqui é engraçado que a palavra diz que o pai, o que fez? Deu. Porque o pai, ele tem coração de Deus. O pai, ele ama, indiferente da circunstância, indiferente da situação. Muitas vezes do jeito dele, mas ele ama. Muitas vezes com aquele jeito bravo, mas ele ama. O pai pode fazer tudo, gente, mas ai daquele que querer encostar a mão num filho dele. Ele não aceita, porque é o amor. Mas a outra situação também é a tomar uma decisão. A decisão que o filho toma. A decisão que muitas vezes nós teríamos que tomar diante do nosso Deus. A palavra diz que ele começou também a passar fome, assim como os irmãos de José. A palavra diz que ele começou a passar penúria. Aquele que tinha tanto dinheiro, aquele que corria, festava, a palavra diz que ele gastou com mulheres. Aí dá para se notar que o dinheiro não tem tanta valia. Mas esse filho chegando numa situação de fome, de penúria, juntamente pode ter certeza que muitas enfermidades, ele toma uma decisão. Ele olha e diz: nossa, mas meu pai tem tantos empregados. Eu vou lá dizer para ele: olha, eu quero ser um empregado. A palavra diz também que ele muitas vezes tentava comer a lavagem dos porcos onde ele foi trabalhar. O patrão não deixava. Olha onde esse filho foi. Aí ele diz assim: mas olha, meu pai tem empregado. Eu vou pedir para o meu pai um emprego. Eu vou dizer para meu pai: olha, eu pequei contra o céu, contra ti. Eu não sou digno, mas trata-me como um empregado. Quantas vezes, amados, quantas vezes talvez você tenha vivenciado isso na sua casa? Quantas vezes o teu filho talvez tenha desaforado você? Quantas vezes talvez o teu filho tenha saído, mesmo você não querendo? Quantas vezes a tua família tem se extraviado por não tomar essa decisão? Tomar a decisão de olhar e dizer: vou ir à casa de meu pai. Mas engraçado, chegando lá, a palavra diz que o filho não conseguiu nem dizer para o pai dele: eu quero ser o seu empregado. A palavra diz que quando o pai viu aquele filho, saiu desesperado e pulou no pescoço do filho. Irmão, o pai ali naquele momento não queria saber. Olha, você gastou tudo, você acabou com tudo, você destruiu a minha família. Não. O pai naquele momento, ele só olhava o seguinte: o amor que ele tinha pela família, o amor que ele tinha pelos filhos. Aquele amor estava voltando para ele, o amor que ele tinha perdido. A família tem que ser assim, irmãos. A família não tem que guardar rancor, não. A família não tem que guardar mágoa, não, amados. Assim como José perdoou Rubens, Judá. Tem mais 8 irmãos ali. Está lá na Gênesis 49, todos os irmãos que José tinha. A família tem que olhar um para o outro e se entenderem. A família tem que saber o momento certo de cobrar e de amar.
Aquele pai abraça o filho. Ao invés de cobrar, de brigar, ele diz: ó, vamos fazer uma festa. Traga a melhor roupa. Traga um anel, que o anel naquela época era o símbolo da família. Eu tenho certeza que quando ele falou traga o anel, era aquele mesmo anel que ele tirou daquele filho quando ele foi embora. Aquele pai guardou, porque ele tinha certeza que o filho dele voltaria. Aquele pai guardou, porque ele sabia que quem confia em Deus, tudo se une, tudo se junta. Irmãos, perdoar é o remédio para nossa família. Perdoar, amado, é o remédio para nossa casa. Assim como minha esposa dizia, se não fosse o perdão eu não estaria aqui hoje, com certeza não. Hoje quem me vê aqui não sabe o que eu já fiz e o que eu já passei. Quantas pessoas rezam? O maior sonho de uma pessoa é ter alguém dentro da igreja. Amados, quem tem aqui, levante a mão. Quem tem filho que vem sempre na igreja, levante a mão. São poucos, né? Eu faço uma pergunta para vocês: vocês não gostariam de ter um filho na igreja o tempo todo? Vocês não gostariam de ter na casa de vocês um pregador, um intercessor, um padre? Não seria muito bom? Agora eu faço uma pergunta para vocês: vocês gostariam de perdoar os erros de todos eles? Amados, vivi uma vida, por muito tempo da minha vida de casado, foi o tempo todo prostituir, beber, festar, menos olhar para a família. Tudo isso eu fiz. Por isso que eu falo para vocês, hoje me ver aqui é fácil. Quantas pessoas eu tenho falado comigo, deve ser maravilhoso ter uma pessoa que prega. Eu falo, pede para minha esposa. É maravilhoso? Claro que é. Mas amados, ali foi joelho no chão para perdoar o marido traste que ela tinha quando ele se converteu. Mas para se converter, teve que a casa cair, teve que descobrir do filho que eu tenho fora do casamento. Ela teve que descobrir tudo. Mas um dia eu olhei para o Senhor, um dia eu olhei para Jesus, num retiro 19 de abril de 2003. Olhei para Ele e falei: Senhor, meu Pai, eu pequei, mas se eu conheço a Ti, se é que Tu ainda pode me chamar de filho, transforma a vida desse homem, esse lixo, esse caco, essa imundícia humana, em uma pessoa digna de olhar para a sua família. Naquele dia, amado, a minha conversão veio. Mas a minha conversão foi fácil. Naquele dia eu me abri para o Senhor, as lágrimas desceram, eu mudei de vida, glória a Deus. Mas o que me sustentou nessa caminhada até hoje foi o perdão da minha esposa. Foi ela acreditar exatamente naquilo ali. Perdoar sempre é o melhor remédio. Uma família que já estava a ponto de se dilacerar, uma família que no dia a dia já não existia. Hoje eu falo para vocês que graças a Deus, eu, minha esposa Jennifer e o Jean, trabalhamos em prol do amor de Deus. Mas foi pelo perdão, amados.
Foi pela graça do perdão que hoje eu estou aqui, falando para vocês que perdoar é o melhor remédio. Esposas, não importa onde está o seu marido agora, não importa o que ele está fazendo. Quer ter um homem preparado para a graça de Deus? Perdoe ele. Perdoe ele. Faça da sua vida uma oração. Perdoar é sempre o melhor remédio. Irmãos, perdoe o seu marido de toda traição. Uma hora ele volta. Porque todo aquele que sente amado, preste atenção nisso, todo aquele que sente amado, ele olha para os olhos de Deus pelo menos uma vez, e aquela hora é a hora que Deus vai pegar ele, assim como ele fez comigo. Perdoar e amar é sempre o melhor remédio. Perdoar os filhos. Irmão, será que esse pai do filho pródigo não tinha tudo para amaldiçoar o filho? Família, será que esse pai não tinha tudo para mandar o filho sumir? Será que hoje nós não se encontramos com família desse mesmo jeito? Talvez família aqui dentro, com filhos que não sabem onde está, com filho que muitas vezes destrói o que tem dentro de casa. Mas muitas vezes esses pais, ao invés de amar e perdoar, está jogando de presente no mundo da rua. Imagine se a minha esposa tivesse feito a mesma coisa, não perdoasse, com certeza eu não iria acreditar no amor que Deus demonstrou por mim naquele dia. Mas através do perdão dela, eu comecei a ver que a vida tinha valor. Eu comecei a ver que a vida tinha uma nova alegria. E hoje, graças a Deus, eu tenho vivido a minha vida a pregar o Evangelho, a amar a minha família, a muitas vezes se distanciar da minha família. Até ontem ela brincava comigo, pegou a minha agenda e falou: amor, vou agendar um dia com você a semana que vem. Mas tudo isso foi graça pelo perdão, foi graça por ela ter olhado, foi graça por ela acreditar que perdoar é o melhor remédio. E será que o perdão é muito difícil? O que vocês acham? Quem acha que perdoar é difícil, levante a mão. Quem acha que perdoar é fácil, levante a mão. Gente, mas existe sim ou não? Eu pedi, quem acha que perdoar é fácil, levantou uma meia dúzia a mão. Não perdoar mais uma meia dúzia, tem mais de 12 aqui. Amados, vou pedir de novo. Quem acha que perdoar é fácil, levante a mão. Não tenha medo não, gente. Quem acha que perdoar é difícil, levante a mão. Eu levanto, gente. Agora eu vou pedir para aquela que sabe o que é isso. Amor, perdoar, o que você acha? É fácil ou é difícil? Deixa eu levar a mão, o pé, né? Perdoar é difícil. É difícil porque você tem que renunciar dentro de você o sentimento de orgulho, né? Mas é difícil quando você está sozinho, quando você precisa perdoar sozinho. Mas quando Deus está do teu lado, quando você clama, você pede a ajuda, você pede a intercessão de Nossa Senhora, você pede o poder
Espírito Santo na sua vida para você conseguir perdoar. Não fica tão difícil. E é tão bom porque eu pude sentir de como o perdão cura, como o perdão tira a dor. Como José relatou, não foi uma vida assim tão fácil, né? Mas as pessoas diziam assim: Marlene, como? Por que você está com ele? Né? E eu respondia: a partir do momento que eu perdoei, não doía mais. Lembro até hoje, né? A gente não esquece, mas não dói, porque a mágoa dói, né? Tudo que aconteceu, que ele fazia, doía no meu coração. A partir deste momento do perdão, não dói mais. E dar o primeiro passo é fácil? Não. Muitos aqui estão pensando: então ele tem que pedir perdão. Tomara que ele chegue em casa e já comece a pedir perdão para mim, né? Daí eu já vou pensando, né? Se eu vou perdoar, não vou. E se esse pedido não vem? Então Deus convida você hoje, você dar o passo, você começar um processo de perdão dentro de você e também um processo de pedir perdão. Às vezes a gente pensa que pedir perdão é de uma coisa muito grave, né? E às vezes até de uma bobeirinha a gente fica meio assim, né? Esses dias fui meio grossa lá com ele. Eu falei: ai meu Deus, de novo vou ter que pedir perdão, né? Acho que vai passar sem pedir, né? Aí ele chegou todo feliz do quartel. Já passou já. Mas estava me incomodando, né? Ele já tinha esquecido, mas estava me incomodando. Aí antes da gente dormir, eu pedi perdão para ele. Você perdoou, amor? Com certeza, porque ela me perdoou, né? Então, as pequenas coisas. E às vezes esse passo é difícil. Quanto aos filhos, quantas vezes nós pais, na visão dos filhos, cometemos erros, somos injustos, mas podem ter certeza, filhos, os filhos que estão aqui, seus pais não cometem os erros querendo errar. Às vezes o não que te doeu e que hoje você precisa perdoar eles, foi para o seu bem, foi pensando em você. E com certeza quando se fala de perdão, irmão, não é deixar de qualquer jeito não, tá? A minha filhota aqui sabe que o sargento que eu sou no quartel, sou em casa, né? Sou linha dura. Mas ela sabe também como esse pai aqui ama ela. Temos problemas? Vixe. Mas pais, ela sabe que eu não tenho vergonha de chegar até ela e dizer: filha, me perdoe, porque o pai foi assim, assim e assim com você. Eu não tenho vergonha, como muitos dizem, de se rebaixar para um filho. Eu não tenho essa vergonha, porque o maior homem de todos perdoou e pediu perdão. Então, queridos e amados irmãos, dá um passo. Eu te faço uma pergunta: como que está o seu relacionamento como mãe, como pai? Como está o seu relacionamento como filho? Quantas vezes nós vimos os nossos filhos brigarem? Muitas vezes dentro da nossa casa uma briga. Aí nós olhamos e vimos que tudo que eles estão fazendo
foi o que eu fiz. Os erros que eles cometem foram os que eu cometi. Eu faço uma pergunta para você, mãe, filho que está aqui hoje: como é a tua relação com seus pais? É boa? Como que é o amor que você tem pelos seus pais? Se você não tem essa relação maravilhosa, vamos começar esse passo hoje. Vamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu preciso perdoar. Gente, não faz ideia o tanto que eu amo a minha mãe. Agora eu tenho o prazer dela estar morando na frente da minha casa. Todo dia que eu chego do quartel, eu dou uma corridinha lá: oi mãe. Tem vezes que eu viajo em missão, o dia que eu chego eu corro lá e sempre falo para os meus filhos: eu faço tudo isso com amor, demonstrar para os filhos que eu tenho gratidão pelos meus pais. E peço a Deus sempre a graça de ter uns filhos que façam o que eu faço. Aí agora eu faço essa pergunta para você: você gostaria que os teus filhos seguissem o teu exemplo? Você tem um coração puro, sem mágoa, sem dor, sem rancor, para dizer, pedir para que o filho seja a tua cópia? Você teria essa coragem de olhar para o Senhor e falar: Senhor, faça do meu filho igual a mim? Ou muitas vezes o coração ainda está apertado, o coração ainda tem mágoa, rancor, o marido talvez não acompanha na igreja, aquele sentimento de mágoa. Então eu convido a você nesse instante, neste momento, a fechar os teus olhos. Amados, não vou pedir agora para você olhar para os teus filhos, não, para o teu marido. Eu vou pedir para você olhar para dentro de você. Como que está esse teu coração? Como que está a sua vida, o seu momento? Como você tem vivido esses últimos dias, esses últimos tempos, como esposa, como marido, como filho, como filha? Se o Senhor viesse aqui agora e dizer: eu quero levar aqueles que não têm mágoa, aqueles que não precisa perdoar, que já perdoou, você poderia levantar as mãos e dizer: Senhor, me leva, que eu não tenho nada disso? Então eu convido a você nesse instante a olhar com os olhos da fé para Jesus que perdoou. Tome uma decisão, a decisão de perdoar. Não importa o momento que está vivendo. Agora eu falo para você assim: o teu marido, como que está em casa? Talvez você quer um dia ter um marido santo. Comece agora a tomar a decisão que esse filho pródigo tomou: pedir perdão. O filho pródigo foi até o pai.